presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se reúne com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para debater a reforma política em análise no Congresso. Comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção se espelha em modelo espanhol, com foco na prevenção dos crimes de colarinho branco. E esta edição destaca também: projeto aprovado na Câmara determina que novos prédios tenham sistema integrado de captação e reutilização de água da chuva. Sancionada a medida provisória aprovada pelo Congresso que amplia a educação infantil no país e beneficia crianças de 0 a 4 anos. Boa noite em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, se reuniu hoje com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Na pauta do encontro, a reforma política que está em análise no Congresso. Após o encontro com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a reforma política em análise na Câmara e no Senado deve ser votada até o fim de novembro. Na próxima semana, um grupo de senadores e deputados deve iniciar a discussão para uma proposta de sistema eleitoral. A gente precisa mudar o sistema eleitoral, é mais importante, é mais legítimo, porque os culpados de o Brasil ter hoje 35 partidos, 27 partidos na Câmara, são os próprios políticos. E não seria justo, do meu ponto de vista, apenas uma emenda para reduzir o número de partidos. Eu acho que pode ser aprovado assim, contanto que a gente crie um novo sistema que possa responder a duas perguntas que eu acho muito objetivas. Qual é o sistema que pode legitimar a política e como é que você vai financiar a política? Ainda durante o encontro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, pediu urgência na aprovação do projeto que cria o Registro Único Civil. Precisamos que o Congresso aprove o projeto, daqui a pouco será aprovada a urgência e depois nós vamos avançar. Nosso trabalho também agora, depois das eleições, nós vamos intensificar o trabalho da biometrização. Nós temos hoje, você sabe, mais de 40 milhões de pessoas já biometrizadas e vamos avançar nesse sentido em relação aos estados que estão mais atrasados. Em novembro, deve chegar à Câmara a proposta de reforma política que está sendo discutida no Senado. O texto inclui o fim das coligações para cargos proporcionais, como o de deputado federal, e uma cláusula de desempenho para que partidos tenham direito a receber dinheiro do fundo partidário. A Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas contra a corrupção, recebeu nesta quinta-feira mais contribuições para aprimorar o projeto. Desta vez foram ouvidos representantes do Colégio Notarial do Brasil, que trouxeram da Espanha o exemplo de ações bem-sucedidas para prevenir e não apenas combater a corrupção. O Colégio Notarial do Brasil trouxe para os membros da Comissão Especial a experiência bem-sucedida da Espanha. O país europeu criou uma agência para monitorar as movimentações em todos os cartórios que notificam qualquer sintoma de irregularidades. O presidente da entidade explica melhor como isso pode ajudar ao combate do desvio do dinheiro público aqui no Brasil. A atuação do notário ela é uma atuação preventiva, ou seja, sempre que se tem um ato notarial bem praticado, você deixa de ter a necessidade de participação do Poder Judiciário. Então, o notário agindo de forma preventiva nas relações jurídicas, você terá sim prevenção contra os atos de corrupção e lavagem de dinheiro, como por exemplo, a criação de empresas com pessoas que não são seus verdadeiros titulares, a venda e compra de imóveis com dinheiro fruto de corrupção ou de lavagem de dinheiro, onde aparecem os laranjas, aquelas pessoas que são interpostas pelos verdadeiros proprietários. Tudo isso o notariado brasileiro pode prevenir e pode ajudar o país a ter um combate mais efetivo a esse tipo de crime. Para o relator da Comissão Especial, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, a experiência espanhola, apoiada pelos notários do Brasil, é um avanço e tanto em um ponto que não é coberto pelo projeto original, a prevenção do crime.
Onde é que se encaixa a experiência espanhola para nós? É uma inovação feita na Europa, onde os cartórios, os tabeliães, né, o notariado, como é o termo técnico que reúne a todos eles criaram uma agência e eles monitoram toda e qualquer compra, aquisição, estabelecimento de empresa. Para quê? Porque na lavagem de dinheiro ela é uma prática corrente, quer na corrupção contra o setor público, quer no tráfico de drogas, quer no terrorismo, né? E eles enfrentam problemas dessa ordem lá. Então eles têm tido uma eficácia muito grande em mapear e identificar movimentos que depois, quando investigados, vão representar mesmo lavagem de dinheiro. Então, na verdade, eles vêm no contexto da prevenção, né? E por isso que é muito valioso e a gente pode sim, dependendo da legislação brasileira, fazer as adaptações. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou um projeto que trata do reaproveitamento de policiais, militares e bombeiros aposentados por deficiência física. Confira na reportagem. Minas Gerais dá o exemplo. Por lá, o reaproveitamento de policiais e bombeiros com deficiência deu certo. Nós temos casos concretos em Minas Gerais de policial que falta uma perna, que teve uma perna decepada, conseguiu colocar uma prótese e hoje está trabalhando no serviço operacional. Quem vê na rua não imagina que tem uma prótese na perna. A Polícia Militar e o Corpo Bombeiro tem vários setores que eles poderão ser aproveitados, como no Copom, ou seja, no CIAD, que é onde os policiais recebem as ligações da sociedade, pelo 190, como também as sessões internas da Polícia Militar, onde formaliza escalas. Pela proposta aprovada, os reaproveitados terão direito a receber salário. Pretendemos com esse projeto é corrigir uma deficiência da lei que impõe essa aposentadoria compulsória, tirando a cidadania, tirando a dignidade e tirando progressão na carreira que esse policial possa ter ainda. Então esse projeto visa isso, recuperar a cidadania e dar ao próprio Estado uma mão de obra qualificada que ele não pode jogar fora por conta dessa discriminação que se faz hoje. Vem na hora certa e vai ser de grande aproveito para esses guerreiros que foram mutilados no dia a dia defendendo a sociedade. Um projeto aprovado aqui na Câmara obriga novos edifícios a usarem água de uma forma mais racional. Pela proposta, os prédios teriam que ter um sistema integrado de captação e reutilização da água da chuva. A ideia é economizar o recurso natural para as próximas gerações. O consumo de água no mundo cresceu 2 vezes mais do que a população nas últimas décadas, segundo um estudo da Unesco. O órgão das Nações Unidas estima que a demanda ainda cresça 55% até 2050. No ritmo atual de aumento do consumo, em 2030, o mundo vai enfrentar um déficit de 40% no abastecimento de água. E no Brasil não é diferente. O consumo só vem aumentando. O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente torna obrigatória a reutilização da água. As águas das chuvas seriam usadas para lavar vidros, calçadas, pisos, carros e para a irrigação de hortas e jardins. Já as águas escoadas de tanques, pias e chuveiros seriam reaproveitadas em descargas. Mas como isso funcionaria na prática? Ele prevê que na aprovação dos novos empreendimentos imobiliários, grandes empreendimentos imobiliários, já seja definido, já seja separado os locais para água de reuso, né, e para água potável. Então, a água, geralmente só vem para água potável. E outro aspecto que também é tratado e coloca aí para as empresas de saneamento, seja ela pública ou privada, é de que elas têm que perseguir e têm que ter uma obrigação de resolver o problema do desperdício de água. O relator da proposta incluiu outra obrigação no texto. Os prédios teriam que corrigir as falhas da rede hidráulica para evitar vazamentos e melhorar a distribuição. O condomínio também teria que coibir ligações irregulares. Ele acredita que tudo isso vai ajudar a criar uma cultura de reuso e economia de água. À medida que você reduzir as perdas e obrigar as empresas de saneamento a corrigir as falhas na tubulação, colocar medidores também para que as pessoas tenham com mais racionalidade essa utilização, e também eu estou sugerindo medidas também de educação ambiental, porque à medida que a população for educada, nós estaremos utilizando uma quantidade mais racional. Até porque o crescimento da utilização de água dos brasileiros é maior do que a média mundial.
E você vai ver depois do intervalo. Deputados e especialistas debatem as políticas públicas voltadas para quem sofre com a doença celíaca, que atinge 2% da população mundial. E você vai ver também. Sancionada a medida provisória aprovada pelo Congresso que amplia a educação infantil no país e beneficia crianças de 0 a 4 anos. A gente volta já. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou um projeto que estabelece normas e procedimentos para as ligações telefônicas cujo objetivo é a cobrança de dívidas. De acordo com o texto aprovado, será obrigatório que estes telefonemas, efetuados pelas empresas credoras ou por terceirizadas contratadas, sejam feitos apenas durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e sábados, das 8 às 13 horas. O telefone que faz a chamada para a cobrança tem de ser identificado, ou seja, quem recebe a chamada pode ver o número de origem da ligação. Obriga também que seja respeitado o intervalo mínimo de 72 horas entre as cobranças. Quem infringir as regras poderá ser penalizado com multas de até R$15 mil. O advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Robinson Neves, concorda com a proposta. A chateação ela é evidente, já está inadimplente. Não está inadimplente porque quer. Você pode escrever que 90% não está inadimplente porque quer, porque está difícil para todo mundo. E ainda sofrer esse tipo de pressão, realmente precisa ter uma resposta forte do legislador para aquela pessoa que está fazendo pressão. O relator na comissão, o deputado José Carlos Araújo, defendeu o projeto. O consumidor tem que ter em sua casa a paz e a tranquilidade. Não pode, a cada instante, a cada minuto, estar um telefonema de cobrança. Logicamente, o inadimplente tem que pagar, é lógico, mas também tem que ter um sossego na sua casa e sua família, para que ele possa trabalhar e oferir recursos para pagar os seus débitos. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico e segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Uma audiência das Comissões de Legislação Participativa e de Seguridade Social e Família discutiu a criação do Dia Nacional da Pessoa com Doença Celíaca. Deputados e especialistas debateram as políticas públicas voltadas para quem sofre com a doença, que atinge 2% da população mundial. No Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas são celíacas. O número é da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. A doença celíaca é, na verdade, uma doença autoimune sistêmica, caracterizada pela lesão do intestino delgado, que se inicia e se mantém mediante a incorporação do glúten à dieta de indivíduos que já são geneticamente suscetíveis. Dalton Almeida descobriu há 5 anos que é intolerante ao glúten. O diagnóstico veio quase por acaso. Quando eu tive uma perda de peso repentina, causada por uma longa diarreia. Foram 2 meses de diarreia até descobrir num exame de sangue, pedido pelo médico no meio de um rol de 30, 40 tipos de exame, ele pediu doença celíaca, um exame de sangue, e aí apareceu e depois foi complementado por um diagnóstico. Há 15 anos atrás eu passei por uma crise semelhante. Fui ao médico, fiz uma bateria de exames, mas o médico não pediu o exame da doença celíaca. Em alguns casos, o diagnóstico pode demorar até 10 anos. Agora, os celíacos sugerem a criação de um Dia Nacional dedicado à doença, um jeito de dar visibilidade ao tema e combater o desconhecimento. Outra ideia é implementar uma política de saúde específica para a doença. Aqui na Câmara tramita um projeto de lei que quer uniformizar o protocolo de diagnóstico em todo o Brasil. O nosso projeto de lei, ele vem construir uma articulação sistêmica entre a União, os estados e o município. Quando a gente vai analisar, o que acontece? A norma foi publicada pelo Ministério da Saúde, foi pactuada na comissão tripartite, mas não houve a internalização dela por parte dos estados e dos municípios. Em relação ao SUS, essa articulação tem que ter, digamos, de forma sistêmica, um contrato entre a União, os estados e o município que estabeleça metas, que internalize normas,
que estabeleça, digamos, pacto entre si de corresponsabilidade no desempenho dessas metas. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara aprovou a criação de créditos para incentivar empresas de software. Pelo texto, quem desenvolve programas de computador ou aplicativos para tablets ou celulares terá acesso a empréstimos com juros mais baixos. Um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Software mostra que o mercado de TI no Brasil, incluindo hardware, software e serviços, aumentou 9,2% no ano passado, contra 5,6% da média global de crescimento. No ranking de investimentos no setor de TI na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar, fez 45% dos investimentos de toda a região. Para deixar o setor de tecnologia ainda mais aquecido, a Câmara analisa um projeto de lei que obriga as instituições financeiras a fornecer empréstimos com juros mais baixos para as empresas que produzem softwares. A proposta prevê redução de 2 pontos percentuais na taxa de juros anual para as empresas de médio e grande porte e redução de 3 pontos percentuais na taxa de juros anual para as microempresas e empresas de pequeno porte. O diretor da Associação Brasileira de Empresas de Software elogiou o projeto. Software traz inovação, software traz empreendedorismo. E quanto mais houver incentivo para que essa indústria pujante, em crescimento, cresça e se desenvolva ainda mais, maiores os resultados que o Brasil e a sociedade como um todo vai colher. O relator da matéria é o deputado Sandro Alex. O projeto original previa a redução dos juros apenas para as empresas que produzem software livre, aqueles que podem ser usados de graça. Mas o relator resolveu ampliar o benefício para as empresas que produzem softwares proprietários, aqueles que o usuário tem que pagar para poder utilizar. O que é que nós buscamos? Um equilíbrio nessas linhas de crédito com uma graduação, com uma taxa que garante ao software livre um melhor crédito, para uma pequena empresa, um melhor crédito, equilibrando. Portanto, eu acredito que assim nós demos um importante passo para atender todo o segmento. E é importante para o Brasil, porque é uma geração de milhares e milhares de empregos. Foi sancionada nesta terça-feira a lei aprovada pelo Congresso Nacional que libera apoio financeiro da União para municípios e Distrito Federal ampliarem a oferta de educação infantil. A medida deve beneficiar crianças de 0 a 4 anos. A educação infantil é a primeira fase da educação básica, vai de 0 a 5 anos. É uma etapa fundamental do desenvolvimento da criança e que terá reflexos durante toda a sua vida. É nesse período que eles aprendem brincando. A gente sempre está aqui trabalhando, a gente sempre está desenvolvendo a parte psicomotora dela, a motricidade dela, a coordenação dela, o pular, o andar, o correr. Então a gente sempre está brincando com ela, porque na brincadeira que a criança aprende. O Congresso aprovou uma medida provisória para ampliar o número de vagas e matrículas nas creches para crianças de até 4 anos, cujos pais sejam atendidos pelo Bolsa Família ou pelo benefício de prestação continuada. O aumento das vagas deve ser feito com base no Censo Escolar da Educação Básica. Assim, os municípios e o Distrito Federal vão receber recursos do governo federal para serem aplicados especificamente no setor. Não adianta simplesmente garantir o acesso, a gente precisa que esse acesso seja a uma escola, a uma educação infantil de qualidade, que essa educação infantil ela esteja de acordo com os interesses e os desejos de todas as crianças. Esse atendimento de qualidade está vinculado diretamente à formação dos profissionais que vão atuar junto a essas crianças. Então, a gente precisa também atuar na formação inicial e na formação continuada dos profissionais que atuam junto às crianças. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é ampliar até 2024 a oferta de educação infantil em creches para atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos. Na Câmara, deputados ligados à área da educação destacaram a importância de se investir na formação das crianças desde muito cedo. Os estudos mostram que o atendimento que nós pudermos dar da criança dos 0 a 6 anos vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Então, todo o carinho, toda a atenção, toda a proteção, todo o atendimento que nós pudermos dar nessa primeira infância, isso vai fazer muito
para essa pessoa ao longo da sua vida. Nós temos que sair de uma lógica antiga que nós tínhamos das crecheiras, que eram as cuidadoras das creches, que cuidavam das crianças e que permaneciam durante 2 períodos ou 1 período na creche. Hoje as creches já têm um espaço físico determinado e moderno, mais acolhedor, mas a gente precisa investir e reconhecer o papel, em especial, dos educadores infantis, que é um papel relevante e importante, porque tudo que essa criança aprender, for estimulada, for motivada, for amada durante este período de vida, ela será um adulto, com certeza, com melhores condições de acesso ao mercado de trabalho, será uma pessoa mais feliz e nós teremos menos violência no país. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.